temos nele. Bem. Ai, o cotovelo também. Glória a Deus. O sol nasce para todos. O sol nasce para todos. Essa é que é essa. Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 12. Os irmãos estão bem? Querem que eu ligue o ar-condicionado? Está bem assim? Nós hoje vamos abrir então a Mateus, capítulo 12, e vamos para a última mensagem desta série sobre felicidade. Mateus 12, e nós vamos ler a partir do versículo 43. Vou só aqui relembrar rapidamente as 4 lições. Primeiro que tudo, começamos por dizer que todos nós desejamos ser felizes. Todo o ser humano deseja ser feliz. E é lícito que esse desejo exista. No entanto, o mundo apresenta modelos e roteiros, ilusões como caminho para a felicidade, mas infelizmente esses roteiros, essas ilusões, tornam as pessoas reféns da busca dessa felicidade. Porque o mundo não tem, o caminho que eles apresentam é um caminho que não vai produzir a verdadeira felicidade. E Jesus fala disso quando ele fala acerca do cuidado que temos de ter com a busca da felicidade, porque pode se tornar como um alvo na nossa vida e isso tira-nos a paz. E Jesus ensinou que a felicidade é fruto da paz, da verdadeira paz, que é Cristo em nós. Daí que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não é a paz do mundo, mas é a paz dele. A minha paz vos dou. E a felicidade constrói-se a partir dessa paz que é Cristo. E o Sermão da Montanha, a mensagem que Jesus falou naquela célebre Sermão da Montanha, aponta-nos esse caminho. Esse é o caminho da construção dessa paz que produzirá felicidade na nossa vida. Mas é importante nós entendermos que nós não vamos nunca conseguir viver 24 horas numa constante felicidade. Isso não existe. Nós temos momentos de felicidade e temos momentos difíceis na nossa vida. Mas se nós alicerçarmos em cima da paz que é Cristo, e se nós pegarmos naquele contexto, naquele conteúdo do Sermão da Montanha e o aplicarmos à nossa vida, a prática desses princípios vai florescer felicidade para as nossas vidas. Vimos também que no sofrimento encontramos a felicidade. E na semana passada vimos isso dando o exemplo que já foi aqui referido pelo Samuel do José. José teve tantas contrariedades na vida, mas encontrou no sofrimento a felicidade que Deus lhe deu e tinha preparado para a vida dele. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar de um assunto sério. Este assunto que eu vou-vos falar hoje, agarrem-se à cadeira, porque ele é sério. E não sei se vocês vão gostar mais de mim ou menos a partir de hoje, mas quero-vos falar mesmo muito a sério, porque aquilo que eu vos vou ensinar agora neste dia é algo que eu creio muito que está a acontecer hoje. E o título de hoje é: a felicidade não se dá em lugares áridos. Digam lá todos comigo: a felicidade não se dá em lugares áridos. O que é que eu quero dizer com isto? Bem, vamos ver o que é que Jesus quer dizer. Versículo 43, Jesus estava a falar, Mateus 12, e ele dizia assim: e quando o espírito imundo, digam comigo, espírito imundo, à partida nós temos que começar a acreditar que há um mundo espiritual. Se nós acharmos que este mundo espiritual é fantasia,
já estamos derrotados à partida. O mundo espiritual é real e espíritos imundos e demónios existem. E é importante dizer isto aqui afincadamente, porque infelizmente nós encontramos hoje muitos lugares, muitos ciclos religiosos onde ensinam que o diabo nem sequer existe. Mas Jesus está a dizer que existe. É Jesus que está a falar aqui. E Jesus está a dizer assim, e quando o espírito imundo tem saído do homem, se sai do homem é porque entra. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos. Digam comigo, anda por lugares áridos. E agora digo eu, buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, sem dono. Ele volta para casa e quando chega à casa de onde saiu, de onde foi expulso, ele encontra a casa desocupada, sem dono. No entanto, vírgula, diz assim, olha o engraçado, varrida e adornada. A casa estava limpa, estava adornada, estava espetacularmente ornamentada, decorada, limpinha. E agora, se fosse no tempo de Covid, até tinha desinfetante, estava tudo pronto. Mas estava desocupada, sem dono. Sem dono. Então diz aqui assim, versículo 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. Piores do que ele. E entrando, habitam ali. Ali aonde? Na casa de onde eles saíram. Onde o primeiro saiu. E volta a habitar com 7 espíritos piores. E são, presta atenção, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. A esta geração má. Irmãos, ouçam o que eu vou dizer. Há cada vez mais pessoas possuídas por espíritos imundos. E não digo isto só das pessoas do mundo, também das pessoas dentro das igrejas. Cada vez mais há pessoas possuídas por espíritos imundos. Ai, pastor, não fala assim. Falo. Eu falo e vou-lhe explicar pela Bíblia, palavras de Jesus. Porquê? Esta atual geração, como aquela geração quando Jesus esteve lá a falar isto aos discípulos, mas falando agora desta atual geração, desta atual conjuntura a nível mundial, é a prova disso. Porque, preste bem o que eu vou dizer, não existe ódio sem a presença de espíritos malignos, de diabos. Esta ideologia de ódio que está sendo construída no mundo inteiro, ela não vem de Deus. É impossível. Porque Deus é amor. E esta ideologia que está sendo criada no mundo hoje, nós hoje vemos cada vez as pessoas mais nervosas. Gritam uns com os outros, as pessoas estão impacientes. As pessoas estão odiosas. Nós vemos como elas respondem, até nas redes sociais, a breves comentários ou frases que alguém coloca lá, eles vêm logo para o ataque. É ofensa atrás da ofensa. É ódio que está no coração, que está sendo semeado, ventos de ódio no mundo inteiro. Cada vez mais há este espírito de separatismo. As pessoas diziam no início do Covid que talvez este Covid fosse algo bom, que viesse produzir algo para a sociedade se unir e tal. E eu, quando ouvi isto pela primeira vez, eu disse, esta malta não percebe nada disto. Não lê a Bíblia.
Infelizmente é o oposto. Cada vez mais as pessoas se vão odiar e se afastarem dentro das famílias, nas igrejas, nas empresas, em todos os setores da sociedade. Infelizmente. E espírito imundo é isso. Veja aí, ponha aí uma marca aí em Mateus, já vamos voltar aqui a Mateus. Veja aí em Tiago, capítulo 3. Vamos a Tiago 3. Às vezes as pessoas pensam assim, que só quem tem demónios são aquelas pessoas que a gente vê às vezes nas igrejas estrabuchar. Oh! Como é que tu te chamas? Eu sou o Serafim. Isso é uma brincadeira. Muitas coisas dessas está tudo mas é montagens, infelizmente. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: demónio mesmo que ataca como deve ser verdadeiramente, ele não faz barulho. Ele possessa a vida das pessoas e as pessoas, a gente olha para a cara da pessoa, mas não vê os corações. E há muito coração árido. Já vamos ver que são os lugares áridos, não é o deserto. As pessoas pensam quando leem aquela passagem que o Espírito procura lugares áridos, que anda no deserto à procura de alguma coisa no deserto. Não, os espíritos malignos querem corpos de pessoas, eles querem possuir as pessoas. Ou então, no mínimo, animais. Quando Jesus expulsou aqueles demónios do Gadareno, eles pediram, por favor, não nos mandes para outro sítio, manda-me pelo menos aqui para os porcos. E diz que eles entraram nos porcos. E nós sabemos, eu por exemplo já vi animais possessos por espíritos malignos, eu já vi. Então eles querem corpos, eles querem acima de tudo corpos, corações, eles querem casas, podem estar até varridas e adornadas, mas se não tiverem dono, se o coração está sem dono, já vamos ver qual é o dono que Jesus quer falar, eles entram. Porquê? Porque eles querem possuir. E nós estamos numa geração nova, atual aqui, uma geração no mundo em que estão os espíritos imundos estão a possuir o coração de muita gente. De muita gente. E agora veja o que é que Tiago diz. Tiago 3, versículo 13. Diz assim: quem de entre vós é sábio e entendido? Uma pergunta. Então mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, facção de divisão, em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que vem de Deus, que vem do alto, primeiramente é pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Meus amados, hoje, voltando outra vez a Mateus, vamos lá outra vez a Mateus, capítulo 12. O espírito imundo gosta de lugares áridos. O que é o lugar árido que ele procura? É um coração sem dono. E quando o coração de uma pessoa está sem dono, é a raiz de muita angústia. Ainda ontem ouvimos a notícia de um ator conhecido em Portugal, que supostamente parece que se suicidou. E a razão e o fruto é basicamente isso, é um coração vazio. Sem dono. Ainda, mas ele amava a mulher e os filhos. Mas o dono do coração do ser humano não é para ser possuído por amor de mais ninguém, a não ser por amor de Jesus Cristo. Jesus Cristo quer ser o dono do teu coração.
O coração vazio, sem dono, é um coração árido, infértil, oco, vazio, sem a presença do Evangelho e sem fruto. Mas quando não o encontra, e se ele vai e procura e está tudo lá ocupado, e Jesus está no controle da vida de toda a gente, ele vai voltar para onde saiu, ele chega à conclusão assim, bem, vou voltar para onde eu saí. E ele chega lá, e ele encontra tudo limpinho, tudo adornado, mas sem dono. E sabe porquê que ele saiu? Porque a palavra de Deus, que limpa, expulsa o espírito maligno, mas não chega a ter o coração limpo com a palavra de Deus. Não chega. Não chega, não. Veja aí João 15. Volta a pôr outra vez em marca aí. João 15. Versículo 1. Sabe, hoje há muitas pessoas que provaram a graça de Deus, pessoas que eram possessas de espíritos imundos e que eles foram expulsos pela palavra de Deus, provaram a graça de Deus, mas esqueceram-se de entregar o coração ao verdadeiro dono, que é Cristo. E veja aí que Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto. Para quê? Porque é que limpa? Para que dê mais fruto. E agora o versículo 3 diz assim, digam todos comigo, vós já estáis limpos pela palavra, diga comigo, pela palavra que eu vos tenho falado. Amém, pastor, glória a Deus, já estou limpo pela palavra que o Senhor me falou. Né? Aqueles irmãos dizem, ai pastor, aquela mensagem que você falou, aquela palavra, cada vez que eu vou à igreja eu saio de lá diferente. Aquela palavra tocou-me no coração, lá está, lavou, varreu a casa, adornou a casa. Diga comigo, oh glória. Vós já estáis limpos. Jesus está a dizer, olha, vocês já estão limpos pela palavra. A palavra vos limpa. Agora o que é que falta? Ele vem aqui a seguir, versículo 4. Está em mim. E eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Agora já não se trata na questão da palavra. Tu tens que, para dar fruto, tens que estar na videira. Estás limpa, foste podada, está tudo limpinho, está tudo adornado, está tudo como deve ser, mas agora precisas de estar em mim, ligada em mim, porque sem mim nada podeis fazer, nada podeis fazer. Versículo 5, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. Secará. Lugares áridos, secos, secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, lá está duas coisas. Não basta só a palavra para limpar e varrer. Temos que estar nele. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também vos amei a vós, permanecei no meu amor. Agora ele começa a entrar em coisas mais específicas. Como é que você se liga a ele? Como é que você encosta a vara enxertada na figueira? Como? Através do amor. Permanecei no meu amor, disse Jesus. Não é no meu ódio. Permanecei no meu amor.
Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que agora veja, olha, o vosso gozo, a vossa felicidade permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Aleluia! Como é que eu posso ser feliz? Como é que eu construo felicidade e gozo na minha vida e que ele possa permanecer em mim? Quando eu estou ligado à videira. Não é só ouvir a palavra. Como eu estava a dizer há pouco, muitas pessoas dizem assim: ai pastor, aquela mensagem, ai tão bom, sinto-me tão bem quando eu vou à igreja. E às vezes a gente ouve assim: irmã, ou irmão, você tem que encher o coração com a palavra. E a pessoa responde: mas eu encho pastor, eu encho, eu ouço. Lá está, eu lavo, eu adorno a casa está limpa, está varrida, está adornada, está varrida, está limpa, está adornada. Mas falta o dono. O dono sou eu. Não, aí é que está. Porque ele diz assim, aquele que, diz aqui assim João 15, no versículo 4 diz assim: está em mim, eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto. Você por si mesmo não tem capacidade de dar fruto. Você por si mesmo não consegue gerar gozo que permaneça na sua vida. Você não consegue gerar felicidade. Eu não consigo gerar felicidade. Ou se gero, são felicidades mundanas, momentâneas, que satisfazem a minha carne. É como uma relação sexual, um ato sexual. Fiquei satisfeito. Muita gente pensa que andar a dormir com este e com aquele ou com aquela, que isso é que é alegria. Mas não é. Então, nós não temos capacidade de gerar o bom fruto. Nós não temos capacidade de gerar fruto. O fruto que permanece para a vida eterna. Aquele fruto de Gálatas 5:22, que é o amor, que é a paz, que é o gozo, que é a alegria, que é tudo aquilo que na verdade toda a gente procura. Mas se nós construirmos a nossa vida em Cristo, enxertados em Cristo, através de Cristo, então sim, nós geramos fruto. Diga comigo, amém. Porque é mesmo. Agora vamos ver aquela passagem de outra maneira, com outro olhar, Lucas 11. Lucas 11. Lucas 11, versículo 14. Estava ele expulsando um demónio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demónio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demónios por Belzebu, príncipe dos demónios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como substituirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demónios por Belzebu. Ora, se o próprio Jesus fosse o príncipe dos demónios, e expulsasse demónios, portanto, demónio expulsa demónio, então o reino do diabo estaria dividido. Não havia respeito. Mas Jesus está aqui a assumir uma coisa importante, é que o diabo está mesmo unido. O diabo e os demónios. Eles não andam divididos. Eles não andam. Mas ele estava a dizer, e a dar este exemplo, e versículo 19 diz assim: e se eu expulso os demónios por Belzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demónios pelo dedo de Deus, certamente vos é chegado o reino de Deus. Agora, versículo 21, leiam todos comigo. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança, está tudo quanto tem.
o valente, ele está-se a referir a quê? Ele está-se a referir ao espírito imundo. Vou só ligar um bocadinho aqui o ar, só 5 minutinhos. Este valente é o espírito imundo. Porque ele está a falar acerca desta questão, e ele mais à frente ele volta a falar aquilo que lemos em Mateus. E ele está a dizer assim, quando o valente guarda a casa, ele guarda armado, a sua casa em segurança está tudo quanto tem. Então, quando alguém é possessa por um espírito imundo, essa pessoa, esse espírito imundo faz de tudo para não sair dali. E se sair, por causa da palavra, porque a palavra, ele não aguenta a palavra e sai, mas se sair, ele vai tentar voltar. E quando ele volta, se aquela pessoa que foi limpa pela palavra, foi adornada pela palavra, mas esqueceu-se de colocar lá um outro valente no lugar daquele que saiu, então ele vai voltar 7 vezes pior, conforme nós lemos há pouco em Mateus. Com os 7 espíritos piores. E então ele diz aqui assim no versículo 22, digam todos comigo, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. E depois ele diz assim, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Irmãos, olhem para mim. Este outro valente é Cristo. Quando Cristo entra na casa da nossa vida, o outro valente que guardava tudo e tinha uma armadura para não sair dali, e é o que Jesus diz assim, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura. O inimigo fica desarmado na nossa vida. Daí que, irmãos, nós não precisamos andar a toda a hora a expulsar demónios. Ai, pastor, ore por mim, que o diabo anda atrás de mim. Se Cristo é, de facto, a videira da nossa vida e nós estamos ligados a Ele, o mais valente vive em nós. E se o mais valente está em nós, os outros valentes não têm hipótese na nossa vida. Não tem hipótese. Não há que ter medo. Porquê? Porque o mais valente vive em nós. Depois ele continua, ele fala aquilo que lemos há pouco em Mateus, não é? Quando o espírito imundo tem sido o homem, etc, etc. E no versículo 28, aliás, no versículo 27, diz que uma mulher alçou a voz e diz assim, aconteceu que dizendo ele estas coisas, uma mulher de entre a multidão, levantando a voz, lhe disse, bem-aventurado o ventre que trouxe e os peitos em que mamaste. Como quem diz, bendito sejas, bendita é aquela mulher que te criou, que te gerou. E ele contrapõe e diz assim, digam todos comigo, mas ele disse, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. E a guardam, isto é, a praticam. Então, meus amados, não há felicidade sem que Cristo, o mais valente, seja o dono da nossa vida no nosso coração. A felicidade é fruto do Espírito. E ela só se dá em corações cheios de amor. Onde Cristo é o dono, onde o Evangelho é o modo de viver. Onde o Evangelho é o modo de viver. Por isso é que ele disse, bem-aventurado daqueles que ouvem e praticam e vivem as palavras que saem da boca de Cristo. A felicidade, presta atenção ao que eu vou dizer agora, a felicidade não se dá em corações áridos. O que é que isto quer dizer? Corações endurecidos para o Evangelho e para o próximo. Quem endurece o coração para o Evangelho e para o próximo, dificilmente o Evangelho ou a felicidade
funciona numa vida assim. São todos aqueles que, por exemplo, fazem acepção de pessoas. Há muitas pessoas com um coração árido. E agora falando das igrejas, até mesmo dentro das igrejas, que fazem acepção de pessoas. Eles bem podem dizer, eu amo a Deus, eu gosto tanto da palavra de Deus que eu ouço na igreja, o pastor prega cada lição, aleluia! Está tudo varrido, está tudo limpinho, tudo adornado. Mas depois as ações dessa pessoa são piores até do que era antes de ir à igreja. E já aconteceu, meus amados, o seguinte, preste bem atenção ao que eu vou dizer, porque não sou eu que digo, foi Cristo que disse. Quando você vê alguém que supostamente aos nossos olhos a pessoa se converteu, vai à igreja, frequenta a igreja regularmente, assume-se como cristão, etc, etc. E você conhece a vida dessa pessoa, o que era antes e o que ela se tornou. E eu quero-vos dizer uma coisa aqui muito chata. Algumas pessoas que se dizem cristãos, que estão dentro das igrejas, são autênticos diabos. Porquê? Porque eles operam contra toda a lógica do Evangelho. Porque o Evangelho está baseado na mensagem do amor que Cristo tem por nós. E quando, por exemplo, pessoas fazem acepção de pessoas que julgam arrogantes, soberbos, separatistas, reis de facções e divisões, supremacistas. Há cristãos que são racistas e dizem glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom. São todos aqueles que desprezam aqueles que não são como eles. Se tu não és como eu, se tu não pensas como eu, então, pumba, pontapé lá naquele sítio e toca a atacar a vida da pessoa e toca a falar mal da pessoa e desprezam a vida da pessoa. E, no entanto, vem à igreja e diz, te amo, Senhor, como tu não há, mas aquele malandro, que não pensa como eu penso, é um grande malandro. Ora, uma pessoa que tem este espírito não tem o espírito de Cristo. Tem o espírito da facção, tem o espírito da divisão, tem o espírito de terreno, tem o espírito diabólico. Por isso é que eu digo que esta geração atual, e nós temos que olhar para os resultados. Os resultados no mundo, de uma forma global, é um resultado de quê? De ações de pessoas dominadas por espíritos imundos. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa, se você ultimamente tem tido dificuldade de relacionamento no seu emprego, com pessoas que eram até pessoas que se dava bem consigo e de repente estão-lhe a fazer guerra, estão-lhe a fazer qualquer coisa, lhe garanto, você tem que começar a orar por essa pessoa, porque essa pessoa está a ser dominada por um espírito imundo. Ai pastor, mas ela não estrabucha. Pois não, é isso que eu estou a dizer. Os demónios verdadeiros não estrabucham. Aqueles que são mesmo demónios para valer não andam para aí aos gritos. Eles trabalham no silêncio, pela calada. Eles muitas vezes têm uma cara que parece uma cara simpática, mas por trás, nas tuas costas, estão-lhe a fazer-te a folha. E nós temos que voltar a lembrarmos que existe um mundo espiritual e que às vezes nós temos que exercer também a nossa autoridade, porque se esse demónio está a perturbar a tua vida, o teu trabalho, os teus negócios, esse demónio tem que ser expulso. Mas você não vai chegar ao pé da pessoa e dizer assim, sua malandra, tens um demónio em ti. Não, você faz isso em casa, ora. E como é que você vence o mal? Praticando o bem, até mesmo com essa pessoa. Faz aquela pessoa, né, aquilo que você gostaria que os outros fizessem a si. Até mesmo aos meus inimigos, foi o que Jesus disse, amai os vossos inimigos. Ai pastor, isso é muito difícil. Pois lá está, a gente pode dizer assim, que palavra tão fantástica. Ai, gosto tanto daquela igreja, gosto tanto da palavra daquele pastor. Posso ter a minha vida cá dentro toda adornada, varrida, tudo muito certinho. Mas se depois eu não vivo o Evangelho,
Se eu não pratico, o que é praticar? Na hora em que a gente tem vontade de apertar o pescoço a alguém, é na hora que você vai lhe oferecer umas rosas, glória a Deus. Vai fazer bem a essa pessoa. Na hora em que você tem vontade de dar 2 calinadas, dê-lhe 2 abraços. Ou 2 cotoveladas com muita paz. Ai, pastor, mas isso é muito difícil. Então, mas Jesus já disse, este é o caminho. É o caminho, o Evangelho é isto, é o amor, é a prática do amor, a prática da justiça. Pessoas que têm o coração árido são aquelas pessoas que desprezam os outros. São pessoas motivadas do ódio e odeiam. Há pessoas que adoram a humilhar os outros, humilhar o próximo. Manipuladores, que gritam, passam a vida sempre aos gritos. Tudo se resolve aos gritos e com murros na mesa. Essa pessoa não está bem. Quem é assim, não está bem. E por isso é que Jesus disse que os últimos atos deste homem são piores do que o primeiro. Irmão, eu quero dizer uma coisa, se o Evangelho não está a fazer de nós pessoas melhores, qualquer coisa está errada. E estou-lhe a dizer uma coisa, não está errado com o Evangelho, não é o Evangelho que está errado. São nós, os receptores do Evangelho, é que temos que mudar. Nós é que temos que mudar. E alinhar a nossa vida de acordo com o Evangelho. Ora, se eu, ao fim destes anos todos, em vez de ser uma pessoa melhor, estou a regredir nas minhas ações, nas minhas atitudes, se eu vou, por exemplo, atacar sempre os outros... Por exemplo, você vê, eu não sei, eu estou a chegar a uma altura que eu estou a ficar farto daquilo, qualquer dia não escrevo lá mais nada. Eu bem tento escrever alguma coisa para animar o pessoal, mas eu vou dizer uma coisa... Você vai ver as redes sociais, a maneira como as pessoas se tratam uns aos outros, e ainda por cima pessoas que se dizem cristãos. Estão carregados de ódio. E o ódio está sempre virado ou para a política ou para a religião. Por exemplo, agora andam numa de tudo que for comunista é para abater. Tudo que for socialista é para abater. Tudo o que for não sei o quê, tudo é para abater. Se uma pessoa é socialista, mata o tipo. Se a pessoa é da direita, mata-o também, que o malandro não pode ser da direita. Se a pessoa não é do André Ventura, malandro não é do... Mata também o tipo. Mata toda a gente. Toda a gente tem... É tudo a atacar, é tudo a falar mal uns dos outros. Então, se essa malta toda que se diz cristão anda tudo a falar mal uns dos outros, então qualquer coisa está errada. Será que as nossas casas só estão adornadas e varridas? O que é que está lá a faltar? O verdadeiro valente, o verdadeiro dono que é Cristo. O Evangelho que tome conta das nossas vidas. É o que está a faltar. Então, meus amados, eu quero encorajar que nós possamos todos fazer uma reflexão e que nós todos possamos permitir que o Evangelho domine as nossas ações, as nossas palavras, as nossas atitudes. Porque resolver as coisas tudo à pancada, tudo ao murro, tudo à gritaria, por trás disso não está o Espírito de Cristo. Está o espírito da facção. Está o espírito do anticristo. Está o espírito do ódio. Está o espírito diabólico. Mas a verdadeira felicidade, ela produz quando Cristo vive realmente em nós e toma conta da nossa vida. Quero terminar voltando outra vez a João 15. Versículo 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Porquê? Porque os mandamentos de Jesus levam-nos para o amor de Cristo. Do mesmo modo como eu tenho
guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça, não esteja só de vez em quando, mas permaneça em vós. E o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Nem toda a gente é amiga de Cristo, mas aqueles que fazem o que Ele nos mandou fazer. O que Ele nos mandou fazer. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Ora, quem é amigo de Cristo, o Pai se revelará a ele cada vez mais, porque Ele fará conhecer ao seu amigo aquilo que o Pai pensa. E claro, Cristo é a voz de Deus para nós. Versículo 16: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. E isto vos mando. Mais uma vez Ele diz, digam comigo, que vos ameis uns aos outros. É tão simples. É este tipo de amor que nos liga à videira, faz permanecer estarmos na videira. Agora, quando uma pessoa começa a resvalar para o outro lado, é complicado. Você pode ter a palavra no coração, pode estar tudo bem varrido, adornado, mas pode infelizmente ser veículo do ódio se manifestar através de si. Não permita isso. Não permita que o ódio e as trevas inundem o seu coração. Não permita que o ódio seja o dono do teu coração, mas que o amor de Cristo seja o verdadeiro dono do teu coração. Porque se esse amor de Cristo estiver no teu coração, tu serás uma luz neste mundo. Uma luz que vai iluminar. Uma luz em que as pessoas vão olhar para si e vão dizer assim: este tipo é diferente. Este tipo é diferente. E o mundo está a precisar de pessoas diferentes. Porque o mundo está cheio de trevas. Há muita treva lá fora. E nós precisamos de brilhar como estrelas no meio destas trevas. Amém? Agora podemos não ser muitos, mas o pouco que nós somos, podemos fazer a diferença. E Cristo conta contigo e comigo. Amém? Vamos ficar de pé, glória a Deus. Podem chegar aqui o grupo de louvor, por favor. Vamos todos baixar as nossas cabeças, fazer uma oração. Enquanto vocês estão de olhos fechados, ouça o que eu vou dizer o seguinte para vocês. Eu esqueci-me de ler, mas depois vocês podem ler em casa, mas quero referir esta situação e ouçam com atenção. Em Mateus 25, Jesus fala da parábola das 10 virgens. 5 delas estavam sem azeite e outras 5 tinham as vasilhas cheias de azeite. Todas estas parábolas vão todas ao mesmo encontro. Corações áridos são corações sem azeite. E nós precisamos do azeite para ligar a chama da esperança e da fé e do amor de Deus nos nossos corações. E eu quero orar por esta igreja, para que esta igreja seja uma igreja cheia de azeite. Corações bem
oleados, férteis, corações em que não somos perfeitos, porque isso não existe, mas que possamos ser uma esperança neste mundo sem esperança. Que possamos demonstrar o amor de Cristo neste mundo sem amor, sem afeto. Que possamos ser um pilar de fé neste mundo sem fé nenhuma. E que as nossas ações, nossas palavras, nossas atitudes demonstrem o fruto de Cristo em nossos corações. Cristo é o capitão da nossa alma. Cristo, Ele é a âncora da nossa alma. Cristo, Ele é a videira para a nossa alma. Em Cristo, tudo convergiu para Ele. Ele é a pedra de esquina de uma construção. Uma casa sem o pilar principal vai abaixo, e Cristo é a pedra de esquina. Ele é o pilar da nossa casa, da nossa vida. E quando nós amamos este Cristo maravilhoso e permitimos que Ele seja o dono do nosso coração, então nós brilharemos como estrelas no meio destas trevas. E este é o desejo de Deus para cada um de nós. E esta é a minha oração também, a nossa oração esta manhã. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro por todos nós, por mim, por toda a minha família, por todos os nossos amados irmãos, por aqueles que estão aqui nesta sala, por aqueles que estão lá em casa que não puderam vir, Senhor. Nós oramos por todas as nossas famílias. E eu te peço neste dia, meu amado Pai, que Tu nunca nos faças faltar o azeite nesta casa. Inunda os nossos corações desse azeite. Que a presença do Espírito Santo seja real, que a unção do Pai seja verdadeira nos nossos corações. Eu oro para que nada haja na nossa vida que seja árido, que seja oco, que seja infértil. Eu oro para que o bom fruto cresça nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas atitudes. Senhor, dá-nos força para enfrentarmos este mundo, para enfrentarmos cada dia que nasce. Este mundo que está sem esperança, neste mundo que está sem fé, neste mundo que cada vez se odeia mais. Senhor, dá-nos essa força, dá-nos esse vigor. Renova as nossas forças nesta manhã, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Em Jesus, fico extasiado com Tua beleza. Rei Jesus, maravilhado com Tua graça. Rei Jesus, Rei Jesus, Rei Jesus, fico extasiado com Tua beleza. Rei Jesus, maravilhado com Tua graça. Rei Jesus, Rei Jesus.
Aleluia.